Capítulo 2º. Das disposições relacionadas a todas as pessoas com deficiência. Seção I. Da igualdade e suas implicações. Subseção I. Da igualdade e da inclusão. Artigo 3º. A fim de promover a igualdade, adotar-se-ão, com urgência, medidas apropriadas para eliminar e prevenir quaisquer barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou tecnológicas, devendo-se garantir a esse pessoas com deficiência servidores, serventuários extrajudiciais, terceirizados ou não quantas adaptações razoáveis, ou mesmo tecnologias assistivas, sejam necessárias para assegurar acessibilidade plena, coibindo qualquer forma de discriminação por motivo de deficiência. Subseção 2ª. Da acessibilidade com segurança e autonomia. Artigo 4º. Para promover a acessibilidade dos usuários do Poder Judiciário, e dos seus serviços auxiliares que tenham deficiência, a qual não ocorre sem segurança, ou sem autonomia, dever-se-á, entre outras atividades, promover. Inciso 1º. Atendimento ao público pessoal, por telefone ou por qualquer meio eletrônico, que seja adequado a esses usuários, inclusive aceitando e facilitando, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com deficiência. Inciso 2º. Adaptações arquitetônicas que permitam a livre e autônoma movimentação desses usuários, tais como rampas, elevadores e vagas de estacionamento próximas aos locais de atendimento. E inciso 3º. Acesso facilitado para a circulação de transporte público nos locais mais próximos possíveis aos postos de atendimento. Parágrafo 1º. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros, os servidores e terceirizados, que atuam no Poder Judiciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de, pelo menos, 5% de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação da Libras. Parágrafo 3º. As edificações públicas já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Parágrafo 4º. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. Parágrafo 5º. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão a essas seguintes premissas básicas. Inciso 1º. Eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para a implementação das ações, e inciso 2º. Planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos. Parágrafo 6º. Para atender aos usuários externos que tenham deficiência, dever-se-á reservar, nas áreas de estacionamento abertas ao público, vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência e com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados, em percentual equivalente a 2% do total, garantida, no mínimo, uma vaga. Parágrafo 7º. Mesmo se todas as vagas disponíveis estiverem ocupadas, a administração deverá agir com o máximo de empenho para, na medida do possível, facilitar o acesso do usuário com deficiência a essas suas dependências, ainda que, para tanto, seja necessário dar acesso à vaga destinada ao público interno do órgão. Artigo 5º. É proibido ao Poder Judiciário e seus serviços auxiliares impor ao usuário com deficiência custo anormal, direto ou indireto, para o amplo acesso ao serviço público oferecido.
Artigo 6º. Todos os procedimentos licitatórios do Poder Judiciário deverão se ater para produtos acessíveis a pessoas com deficiência, sejam servidores ou não. Parágrafo 1º. O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável. Artigo 7º. Os órgãos do Poder Judiciário deverão, com urgência, proporcionar aos seus usuários processo eletrônico adequado e acessível a todos os tipos de deficiência, inclusive a pessoas que tenham deficiência visual, auditiva ou da fala. Parágrafo 1º. Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis, para que a pessoa com deficiência tenha garantido acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia. Artigo 8º. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida acessibilidade. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de deficiência. Artigo 9º. Os tribunais relacionados nos incisos 2º a 7º do artigo 92 da Constituição Federal de 1988, e os serviços auxiliares do Poder Judiciário, devem adotar medidas para a remoção de barreiras físicas, tecnológicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais, para promover o amplo e restrito acesso de pessoas com deficiência a suas respectivas carreiras e dependências, e o efetivo gozo dos serviços que prestam, promovendo a conscientização de servidores e jurisdicionados sobre a importância da acessibilidade, para garantir o pleno exercício de direitos.